Boa noite! Estamos aqui para mais uma live. Nossa, aqui uma transmissão ao vivo. Nosso curso aqui para dentro do texto. Obrigado para quem está chegando, todo mundo chegando aí no chat com a gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Não deixe aí de curtir o nosso vídeo, compartilhar, participe aqui no chat. A gente está interagindo aqui no chat ao mesmo tempo, nessa transmissão de mais uma aula do nosso curso para dentro do texto. Então, vamos lá, pessoal chegando aí, boa noite a todo mundo. A gente está aqui agora, vamos falar um pouquinho de um tema um pouquinho diferente. Hoje eu vou mudar o rumo do nosso curso. Eu vou falar hoje sobre poesia. É isso mesmo, hoje eu vou falar de linguagem poética, vou falar de figuras, vou falar de várias coisas bastante interessantes. E a gente vai ler um poema. Ler poesia é um desafio. Muita gente não gosta de poesia porque, na verdade, não tem facilidade para ler. E ler poesia é como se fosse um hábito, você vai pegando jeito. A poesia é feita de símbolos, é uma linguagem condensada, é uma linguagem que, como podemos dizer, é uma linguagem que é muitas vezes misteriosa, que condensa mensagens, às vezes, longas, em poucas palavras. E a poesia quebra regras, a poesia traz elementos de enigmáticos, e muitas vezes a dificuldade com poesia é, na verdade, falta de prática. Quando você vai estudar um poema, eu gosto de falar muito isso para os meus alunos, quando você vai estudar um poema, você tem que colocar esse poema sobre a mesa e você tem que decifrá-lo, estudá-lo. É como você, como um mecânico examinando um carro, procurando um defeito, procurando suas características. É como quando você vai conhecer um carro novo. Eu gosto da analogia do carro, né? É como quando você vai conhecer um carro, você não simplesmente bate o olho no carro e fala, legal, tchau, e dá as costas. Você muitas vezes abre a porta, olha por dentro, você olha o banco de trás, você abre o porta-mala, você liga o carro, você vai verificando os pequenos elementos que compõem esse todo. E isso acontece com a poesia. Eu falo até brincando nas aulas, como os cursos que eu dou, sobre o exemplo do mecânico que entra embaixo do carro, analisa, examina os detalhes. O poema precisa disso. Precisa de você, precisa que você debruce sobre ele. Não importa se você tenha 2, 3 versos, 2, 3 estrofes, ou 50 ou 100 estrofes. Você precisa debruçar sobre ele e investigar a sua mensagem. E isso só se adquire com prática. Ler poesia não é a mesma coisa que escrever poesia. É claro que para ser um bom poeta você tem que conhecer muito bem técnicas de poesia, técnicas de escritores que são grandes poetas, poetas experimentais, poetas de vanguarda. Mas para você ler poesia, o que você precisa, na verdade, é prática. E quando você aprende a ler poema, quando você aprende a ler poesia, é muito gostoso, é uma experiência bastante engrandecedora. Você passa a ter o domínio sobre uma área da linguagem que o torna um leitor melhor. E domina a linguagem melhor, a sua língua, de uma forma melhor e mais completa. Então, hoje, nessa nosso curso aqui, falando, então, aproveitando essa ideia que a gente vai falar de poesia, eu vou trazer alguns escritores famosos, grandiosos, conhecidos por poesia. Dá para falar de milhares de escritores diferentes, mas a gente faz uma pequena seleção para que você possa participar desse curso e de um tempo que seja viável para você sentar, fazer leitura junto com a gente e depois sair batendo asas e buscar os seus livros e comprá-los, adquiri-los, enfim. Eu sempre deixo os links aqui para gente, para quem quiser comprar um livro novo, aproveitar aí o isolamento, a restrição que a gente está tendo de sair de casa, aproveitar que é inclusive o que me levou a fazer o curso, muita gente pedindo dicas de leitura. E vamos começar, eu gosto de começar aqui, na verdade, com um clássico que a gente tem da literatura, um dos maiores poetas de todos os tempos, talvez o maior poeta de língua portuguesa. Lógico, há controvérsias e há gente que coloca ele no mesmo patamar que alguns outros, mas se você considerar como algo canônico, temos aí o Camões. Vamos falar de Luís de Camões, trecho que traz aí, que está dentro do livro dos Lusíadas. Eu coloquei no canal do Instagram essa semana o desafio para adivinhar o trecho do poema, e o poema que eu trago aqui para a aula de hoje para a gente, que é o poema dos Lusíadas. Eu vou falar para vocês direitinho onde está aí esse trecho. Tá? Os Lusíadas é uma grande obra. Vamos colocar aqui, ó, que beleza. Está aí na tela para a gente, olha que beleza. A estrofe número 119 do terceiro canto, né, da terceira parte do livro, terceiro canto do livro dos Lusíadas. Temos aí então essa estrofe número 119. Olha só, vamos ver juntos. Tu só tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se for a pérfida inimiga. Se dizem fero amor que a sede tua, nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres áspero e tirano
tuas aras banharem sangue humano. Muito bem, olha só, e temos aí então esse trecho do Camões dos Lusíadas. Olha só, esse trecho é a famosa passagem da Inês de Castro, que está no terceiro canto dos Lusíadas. Ficou famosa no Brasil por bastante tempo essa passagem dos Lusíadas, porque foi cobrado já em prova de vestibular. Isso caiu na década de 90, anos 2000, caiu no vestibular. Esse trecho que é do fim do século XVI, 1572, foi publicado os Lusíadas. E você tem aí um episódio lírico amoroso da Inês de Castro. Tem um contexto histórico. Os Lusíadas é um poema que narra que é, na verdade, Dom Pedro, filho do rei, príncipe Dom Pedro, tá? Não é o Dom Pedro que nós conhecemos na história do Brasil, e filho de Dom Afonso no século XIV. Olha, uma história antiga, mas que faz parte da história de Portugal. O rei Dom Afonso, o episódio é esse, o rei Dom Afonso assassina Inês de Castro. E aí você tem um episódio lírico amoroso contando a história. Quem narra esse trecho dos Lusíadas é Vasco da Gama. Essa voz narrando o poema, olha que coisa interessante, é a voz de Vasco da Gama, que chega com a sua expedição na descoberta das Índias, que é essa epopeia dos Lusíadas. Ele chega nas Índias, ele chega em Melinde, recebidos pelo rei de Melinde. Os navegadores então se param por lá, e Vasco da Gama conta esse episódio da história de Portugal para o rei de Melinde. E é um episódio, uma passagem muito bonita pela forma lírica e amorosa com que ela é descrita, certo? A voz do poeta, tu, só tu, puro amor, amor com letra maiúscula, criando o amor como como se fosse uma entidade própria, vida própria. O poeta, então, ele coloca a história de amor em um plano mais importante do que o episódio político em si, e enche de carga dramática. A gente tem um trecho aí de 8 versos, uma estrofe de 8 versos. Cabe falar que os Lusíadas é um livro escrito em 1102 estrofes desse mesmo tamanho. Então são 8.816 versos, todos com a mesma medida, todos com a mesma métrica. São versos decassílabos heróicos, com acento tônico nas sexta e décima sílabas. Quer dizer, isso torna Camões o grande escritor de língua portuguesa, porque é uma obra-prima. Imagina você escrever um livro desse tamanho, contando uma história tão bonita, que é a epopeia de Vasco da Gama, e você fazer aí 1102 estrofes com a mesma medida, todas em 8 versos, com a mesma medida. E tem aí essa história toda importante da Inês de Castro, toda essa história importante aí, dessa passagem, enfim, Dom Pedro se apaixona por ela, Dom Pedro perde a mulher e quer se casar com ela, mas ela vem de descendências de castelhanos, e há uma questão política muito grande nessa história. O casamento é proibido e Inês de Castro é assassinada. E se você seguir na história, e aí eu vou passar para vocês aqui um pouquinho, mais um trechinho bem legal, olha só, quer ver? Deixa eu só colocar aqui na tela, vou passar mais um trechinho, olha que interessante. A trecho final, estrofe 135. Esse episódio, dentro do canto terceiro dos Lusíadas, vai da estrofe 118 até a 135, mais ou menos. Esse é o final, depois que a Inês foi assassinada. As filhas do Mondego é a região. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. E o nome lhe puseram que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. Teve uma quebrinha na minha paragrafação aqui, mas enfim, a aula feita sem edição, a gente sai uma quebrinha ou outra. Enfim, e aí você tem de novo, mais uma vez, um episódio lírico amoroso contando sobre a Inês enterrada, a Inês morta, a natureza personificada que vai demonstrar, olha nos versos, olha só, temos aí uma natureza personificada que vai demonstrar todo o seu pesar através do choro que é manifestado aí nas águas que estão correndo nas fontes cristalinas. É um episódio lírico bastante elucidativo. Tem uma cópia aqui dos Lusíadas, é um livro que li há bastante tempo, e é um livro que vale a pena ter na estante, muito difícil de ser lido. Ele é um livro para especialistas, mas a gente encontra por aí versões com notas de rodapé, versões com guia para leitura, porque há muitas referências a episódios históricos bem antigos, à mitologia e a vários outros elementos. Ok? Muito bem. Então essa fica sendo aí a nossa abertura para a aula de hoje.
que é o texto do Camões dos Lusíadas. É uma obra bastante interessante e eu sempre recomendo. Quem está chegando, deixa a sua curtida aí, compartilha o vídeo, interage com a gente aqui direto no chat, para a gente poder trocar alguma ideia, sugestão de leitura. Aqui o nosso curso é aberto. Nosso curso não é verdade absoluta, a ideia é trazer um pouquinho de literatura, ensinar um pouquinho técnicas para quem quiser ler livros de diversas espécies que sejam literários, ok? Vou pular para outra escritora, vou falar de poesia, uma escritora portuguesa também, é tida como uma grande poeta, não falo poetisa, eu falo poeta, eu gosto de falar poeta, é a grande poeta da língua portuguesa, feminina de Portugal, grande poeta de Portugal. Aí temos então a famosa Flor Bela Espanca. Olha que interessante, né? Vamos ler um trechinho, vou ler um soneto de Flor Bela Espanca, que é um soneto bastante famoso. Vamos colocar aqui para a gente então na tela o soneto da Flor Bela Espanca. Olha que coisa legal. Muito bem. Minha alma de sonhar te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do seu ser, a mesma história tantas vezes lida. Todo mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, rodei sem querer aqui. Quando me dizem isto, toda a graça, de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Essa música, eu falei da música, eu estava pensando na versão musicada que veio para a cabeça, esse poema Fanatismo, um dos mais famosos poemas que Flor Bela Espanca escreveu. Ele foi musicado pelo nosso artista Raimundo Fagner e cantado em shows e com outros artistas acompanhando. Tem uma musicalidade bastante interessante, mas se atendo um pouquinho aí ao poema que a gente tem. Vou deixar aqui no jeito para a gente poder acompanhar. Olha só, a gente tem um soneto. Por que eu falo que é um soneto? Porque é um poema composto por 14 versos, são 2 quartetos e 2 tercetos, ok? E esse poema é de 1923, e a gente tem aí um eu lírico que se declara, eu lírico é o narrador, é a voz que declara o poema, lembrando que eu lírico na poesia é como se fosse um narrador para uma narrativa, certo? Então a gente tem aí um eu lírico que se declara profundamente apaixonado, um afeto cego, um afeto excessivo que arrebata esse indivíduo, certo? E ele se reconhece, né? Ele reconhece que no mundo há muitos que dizem que os sentimentos são transitórios, né? Perecíveis, que eles acabam, mas ele ressalta, né? Ele sublinha que o seu amor, ao contrário do que as pessoas dizem, é um amor atemporal. É o que a gente vê nos elementos do poema aí. Então esse soneto, como eu disse que ele é do começo do século XX, ele continua sendo bastante contemporâneo e ele fala de perto a muitos de nós. Ele traz muito para todos nós, né? Ele atinge os sentimentos humanos como eles existem até os dias de hoje, certo? Por exemplo, a gente hoje está num contexto completamente distinto da escritora naquela época e nós somos retratados, não é, de forma muito fiel por esses versos que mostram um indivíduo apaixonado, né? Você tem um poema que traz a representação da força do amor desse sujeito, e traz também a temática da fugacidade das coisas, dos sentimentos. Você tem aí elementos, a alma está perdida, cegos, olha assim, enlouquecida. Ou seja, você tem aí nesse poema, se você observar, olha só, aproximando bem, você tem, olha só, olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. O amor e a devoção dessa pessoa apaixonada assume áreas religiosos. E isso vai de encontro com o título do poema. Esse é um poema de amor. Vale bastante a pena ressaltar aí um poema de amor escrito por Flor Bela Espanca, um pequeno exemplo para a gente poder seguir um pouquinho mais com a aula de hoje. Ok? Muito bem, muito bem. Volto a falar quem está chegando aqui, deixa sua mensagem no chat. E estamos seguindo hoje com a aula de poesia, uma aula que pode ser bastante subjetiva e tem que ter um pouquinho de atenção com o texto poético, acompanhar um pouquinho o nosso raciocínio para saber
do que é que eu estou falando. Vale mais também a experiência dessa aula para você conhecer textos literários, conhecer outros escritores. Vamos seguir um pouquinho. A gente tem aí um texto de uma escritora que eu gosto muito e nas minhas lives vocês sabem que não pode faltar, escritor de língua inglesa. Lógico, eu vou trazer os poemas, vou trazer a leitura aqui em português, mas não pode faltar uma das grandes poetas norte-americanas, talvez o maior poeta norte-americano que a gente tenha, que é Emily Dickinson. A grande escritora que morreu desconhecida, publicou apenas 10 poemas em vida, mas depois que morreu, teve uma vida com um aspecto psicológico muito conturbado, uma vida muito conturbada, problemas mentais, e viveu os últimos anos, a última década de sua vida, viveu enclausurado em um quarto, escrevendo seus poemas escondido, porque a família não a apoiava, e depois que morreu, a irmã encontrou mais de 1.800 poemas guardados, escondidinhos, em caixinhas de costura e ao longo de sua casa, e principalmente seus aposentos pessoais e particulares. Isso foi publicado e de imediato ela foi reconhecida como uma grande escritora norte-americana, e sua poesia é canônica para a literatura dos Estados Unidos. Certo? Vamos aqui então, vamos trazer aqui o poema para a gente. Temos aí o poema famoso, eu coloquei o título em inglês, que é como ele é bem conhecido, que é I Dwell in Possibility, ok? Que é eu vivo, eu moro na possibilidade. Vamos lá, comigo. Moro na possibilidade, casa mais bela que a prosa, com muito mais janelas e bem melhor pelas portas, de aposentos inacessíveis como são para o olhar os cedros, e tendo por forro perene os telhados do céu. Visitantes só os melhores, por ocupação só isto, abrir amplamente minhas mãos estreitas para agarrar o paraíso. Muito bem, muito bem. Esse poema aqui, ele é um dos poemas também mais famosos de Emily Dickinson e vai trazer uma leitura bastante interessante sobre a própria poesia. Um poema que fala sobre a própria poesia é um poema chamado de metapoema, um poema metalinguístico, publicado aí com a obra dela, mais ou menos no final do século XIX, 1890, mais ou menos. É um poema que tem uma expressão de alegria na voz que está falando, porque está comparando a poesia com a prosa. Olha, moro na possibilidade, que é uma casa mais bela que a prosa. A prosa é a narrativa, em oposição à poesia. Sugere que a poesia seja um gênero mais elevado, que sugere possibilidades de interpretações. Olha que coisa interessante. Muito mais janelas e bem melhor pelas portas, ou seja, as janelas, as portas, as múltiplas possibilidades de interpretação que a poesia traz. Então, isso é uma comparação completa entre uma casa e a poesia. Assim, a casa é como se fossem duas casas, a poesia e a prosa. E é lógico, o poeta prefere a casa que tem mais portas e janelas, a poesia com mais possibilidades. Esse poema mostra a imensidão que é a poesia. E além disso, ele compara também a poesia à natureza generalizada, porque ele implica que existem inúmeras entradas para compreender a obra poética. Quer dizer, há várias interpretações. Quartos espaçosos, casa feita de cedro, certo? Invisível olho nu, olha que coisa dele, invisível olho nu. Isso é bastante, significativo nesse poema, porque a poesia não tem nada a ver com a visão, com o que você vê de forma concreta. Olha, aposentos inacessíveis para o olhar. Você não enxerga apenas com os olhos. Tem que ter sensações, tem que entrar através das diversas possibilidades, certo? Ou seja, poesia interpretada, percebida não com os olhos, com a mente, com a alma. E o telhado da casa, né? Abrindo o telhado, enfim, isso é bastante interessante. Fala que os visitantes são também, dos visitantes que são os melhores, ou seja, o leitor da poesia mais completo, mais interessante, certo? O poeta que se orgulha da sua profissão. Fala de que os visitantes são mais interessantes, a casa que se representaria a poesia, certo? Tem um elemento mais sagrado, certo? Então é um poema bastante interessante que mergulha sobre o fazer poético. Qualquer tipo de curso de literatura sobre literatura norte-americana ou de Emily Dickinson que você for fazer fora do Brasil, esse poema vai aparecer. Esse poema vai aparecer porque ele traz a forma dela de pensar e de enxergar a poesia como algo sugestivo, que traz diversas e milhares de interpretações. Certo? Poeta que vale a pena conhecer. Fica uma sugestão bem legal pra gente aí. Emily Dickinson, coleção da Folha de São Paulo, há alguns anos lançou uma coleção bastante interessante, há 3 anos, com escritoras mulheres. E aí o livro número 2 da coleção, de cara já chegou em casa, que é o livro da Emily Dickinson, com vários poemas. Se quiser melhorar um pouquinho o vocabulário de inglês, falo sempre isso, leia Emily Dickinson também.
direto na língua inglesa, com interpretações, com diversas sugestões aí para todos. Fica então aí poemas de Emily Dickinson, literatura norte-americana, diretamente aí de Massachusetts, se eu não me engano, onde ela morava, vou ficar devendo a informação, mas se eu não me engano é Massachusetts, sim. Ok, viveu a vida toda no mesmo lugar, escritora, vida enclausurada, uma história de vida bastante interessante, não para ela, mas para a gente estudar o que surgiu na poesia. Enfim, muito bem, dá para fazer uma aula, uma live inteira só sobre essa escritora, certo? E vou falar de um brasileiro, eu não falei de nenhum brasileiro, antes que me cobre aqui no chat, estou só vendo aqui, ó, antes que me cobre aqui no chat, eu preciso falar de um escritor brasileiro, né? Então eu vou falar aí de um escritor que para a gente significa bastante. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente, um poema que vai ocupar 2 slides, que é Manuel Bandeira no seu livro Libertinagem. Olha só, Libertinagem, com um dos meus poemas preferidos desse livro. Ficou famoso também no Brasil por um bom tempo, porque na década de 90 e 2000, Libertinagem, Estrela da Manhã foram textos cobrados de lista de vestibulares. Então muita gente leu, tem várias edições em sebo, em lojas para comprar, em biblioteca, porque muita gente comprou e os livros estão por aí na rua, foram muito editados por várias editoras, tá? Temos aí então Libertinagem, o poema chamado Profundamente. Olha só comigo então, Profundamente. Profundamente. Ontem, quando adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei, não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes, silenciosamente, apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio, como um túnel, onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam. Ao pé das fogueiras acesas, estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. É um poema primoroso e como poema modernista brasileiro, ele vai falar bastante, vou voltar para as primeiras estrofes aqui, de situações corriqueiras, situações do dia a dia, situações, valorização das pequenas coisas da vida. No caso da festa de São João, Manuel Bandeira tem essa marca em toda a sua obra, valorizar as coisas pequenas da vida. E é lógico, como um poema modernista que a gente tem aí um poema que vai também ser um poema, como eu vou dizer, com quebra de paradigmas. Você tem versos livres, o poema não tem métrica, poucas rimas, certo? O poema que contrapõe o passado e o presente. Olha que interessante, o passado e o presente. Quando eu tinha 6 anos, depois ele fala de hoje, né? Temos a ideia de dormindo profundamente com 2 sentidos. Dormindo profundamente no sentido literal, eu estava dormindo profundamente e não vi o que aconteceu depois da festa. Eles não viram, estavam todos dormindo, o barulho acabou. Mas você tem também, seguindo no slide, ó, o dormindo profundamente também, no sentido de morte, sentido conotativo. Dormir no sentido de estar morto. Bastante interessante, sentido figurado. Isso a poesia faz muito bem, traz coisas com sentido figurado. Certo? Então você tem a mudança de tempo do passado para o futuro, para o hoje, né, quando eu tinha 6 anos e para hoje, e essa angústia vivida pelo eu lírico, pela personalidade do poeta aí. Não necessariamente o Manuel Bandeira, estamos falando de quem é a voz que fala, que é do eu lírico. E esse eu lírico, esse indivíduo, não ouve mais as vozes daquele tempo. E ele se questiona até perceber que eles não estavam mais lá porque eles haviam morrido. Ele lembra quando na infância eles não estavam mais lá porque foram dormir, e hoje ele não ouve mais essas vozes porque essas pessoas morreram. E aí você tem, é bastante interessante, é um poema, como eu falo, de 1930, século XX já, como eu falei, modernista, praticamente pré-modernista, vamos dizer assim. Mais ou menos, tá na divisão, enfim, isso é uma outra questão. E esse poema, através de um vocabulário muito simples, ele atinge temas tão profundos, não é mesmo? De forma criativa, não deixa de ser bastante criativo, apesar de ser simples. Ele utiliza, como eu já falei, ele utiliza fatos do cotidiano das pessoas daquela época, com quem o eu lírico convivia, na noite de São João. Ou seja, é um poema saudosista, os tempos bons que não voltam mais, isso é o saudosismo.
Isso é característica muito marcante desse escritor, esse grande poeta brasileiro, um dos meus preferidos, Manuel Bandeira, poeta pernambucano. Ele não só marcou a literatura local, mas ele marcou toda a literatura brasileira e foi um modelo para muita gente que veio depois. Bastante interessante, fica a dica aí, muito fácil encontrar trabalhos e textos de Manuel Bandeira, e eu recomendo fortemente para todos que estão aqui acompanhando. Enfim, são 4 escritores, certo? Estou aqui com o modelo também do livro do Manuel Bandeira, sempre lançado muitas vezes com Libertinagem e Estrela da Manhã. Você pode comprar a obra dele toda, que se chama Estrela da Vida Toda, vou deixar o link aqui também para quem se interessar, e é o que eu falo, é o trabalho meu de vida aí, falar para as pessoas, leiam poesia, leiam poemas, aprendam com as estratégias, o que você busca, né, no meio das linhas. Na nossa próxima aula do curso, eu vou falar novamente a respeito de linguagem poética. De uma outra forma, vou anunciar conforme chegar perto da data da próxima aula. Vou ficar aqui mais um pouquinho no chat, espero que tenham gostado. A aula de poesia muitas vezes pode parecer subjetiva, pode parecer que foi rápido, você não captou a mensagem, ou captou. Enfim, a aula de poesia é para ser uma diversão, é para fazer bem, e eu acredito nisso, eu acredito no poder das palavras. Então você que está lendo poema, lendo poesia, encontra escritores, encontra poetas que você gosta, seus preferidos, copie verso no guardanapo, manda para alguém, manda para o WhatsApp. Poesia faz bem, poesia faz a gente acordar para a vida, faz a gente refletir, pensar sobre si, pensar sobre o outro e a nossa relação com o mundo. E interpretar melhor as coisas e as mensagens das pessoas. Agradeço a presença de todos, vou ficar mais um pouquinho aqui no chat para tirar dúvidas e de repente debater alguma outra ideia que surgiu com todos vocês. Agradeço muito e obrigado. Até a próxima.